Você não perde o controle por causa do caos. Você perde porque nunca teve um centro real. Permanecer desperto e centrado em meio ao caos significa não ser arrastado pela máquina que você chama de eu. Significa manter a alma viva enquanto tudo ao redor tenta te puxar de volta para o sono. Você não sofre por causa do caos. Você sofre porque está identificado, fundido com a falsa identidade, reagindo mecanicamente. Enquanto você continuar vivendo como personalidade fragmentada, você será jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias. O abismo que você ignora é simples. Você não tem domínio de si. Você é dominado. Gurdjieff expôs isso com brutalidade. O homem comum vive dormindo, funcionando como máquina. O único mecanismo real de transformação é a autorrecordação consciente. Lembrar de si no meio da pressão, sentir simultaneamente o mundo e a própria presença. O domínio total de si mesmo começa no instante em que você decide não se identificar com o caos, mas observar o ego reagindo. E isso exige ação interna agora, não amanhã. Como permanecer desperto e centrado em si mesmo, mesmo em meio ao caos, não é uma técnica confortável. É uma guerra contra a sua própria cegueira espiritual. George Gurdjieff foi implacável nisso. O homem vive em sono, convencido de que está acordado. Você acha que decide, mas reage. Você acha que escolhe, mas repete. Você chama isso de personalidade, mas é apenas uma coleção de eus contraditórios, fragmentos da falsa identidade brigando pelo controle. Enquanto o caos externo cresce, sua máquina interna acelera. Pensamentos automáticos, emoções descontroladas, tensões no corpo. E você chama isso de eu. Não é você, é o ego reagindo. Despertar real não é acreditar em algo superior. Não é repetir frases espirituais, não é buscar consolo. É perceber no exato momento da pressão que algo em você está sendo puxado como um boneco. E então criar um espaço, um intervalo consciente. Gurdjieff chamava isso de autorrecordação. Lembrar de si. Estar presente ao próprio corpo, ao próprio sentimento, ao próprio pensamento, ao mesmo tempo em que o caos acontece. 2 focos simultâneos, o mundo e a sua essência. Isso quebra a identificação. Isso rasga o véu da ilusão. O caos não é o problema. A identificação é. Quando alguém te provoca e você reage automaticamente, você está dormindo. Quando uma notícia te abala e você perde o centro, você está dormindo. Quando o medo toma conta e você se funde com ele, você está dormindo. E o pior, você acredita que isso é normal. Essa é a cegueira espiritual. Essa é a máquina funcionando perfeitamente. E enquanto você permanecer assim, não existe domínio total de si mesmo. Existe apenas reação. A alma não se manifesta no conforto. Ela aparece na fricção. O 4º caminho, ensinado por Gurdjieff, não exige fuga do mundo, mas consciência dentro dele. No trabalho, na discussão, na pressão, no trânsito, no conflito. É ali que você testa se está desperto ou se é apenas mais um corpo automático andando por aí. Permanecer centrado significa sentir o corpo, relaxar a tensão inútil, observar o pensamento correndo, perceber a emoção surgindo, sem se tornar ela. E isso é separar essência de personalidade. Essência é o que você é. Personalidade é o que foi construído. Se você não cria esse espaço interno, o ego toma o controle. E o ego é frágil. Ele precisa defender imagem, precisa vencer, precisa ter razão, precisa se afirmar. Ele é a falsa identidade tentando sobreviver. E quanto mais você o protege, mais distante fica da sua identidade verdadeira. O domínio total de si mesmo começa quando você aceita ver que quase tudo em você é mecânico. Isso dói, isso humilha, mas isso acorda. Agora preste atenção. Permanecer desperto em meio ao caos não significa ficar calmo externamente. Significa não perder a presença interna. Pode haver turbulência fora, pode haver conflito, mas dentro existe um ponto imóvel, um centro. Gurdjieff falava da necessidade de criar um centro de gravidade permanente em si mesmo. Sem isso, você é empurrado por cada emoção, por cada opinião, por cada medo coletivo. Com isso, você observa tudo sem ser engolido. E aqui está o choque. Você provavelmente nunca esteve verdadeiramente centrado. Você apenas esteve distraído de formas diferentes. O sono muda de cenário, mas continua sendo sono. O véu da ilusão não é dramático. Ele é cotidiano. Ele está na sua reação automática mais comum. Ele está na sua justificativa interna. Ele está na sua defesa constante da própria imagem. Se você quer domínio total de si mesmo, comece no momento exato em que o caos começa. Sinta os pés, sinta a respiração. Observe o pensamento. Não lute contra ele. Não siga ele. Observe. Lembre-se de si.
Essa lembrança é um choque consciente, é o contrário do automatismo, é um ato de vontade. E vontade real, para Gurdjieff, não é desejo, é presença sustentada. Escreva nos comentários. Eu escolho permanecer desperto no caos. Torne-se membro do canal e aprofunde esse trabalho interno de forma real. Como identificar em tempo real quando o ego assumiu o controle é o próximo corte cirúrgico nesse trabalho. Porque permanecer desperto em meio ao caos exige perceber o exato segundo em que você perdeu a si mesmo. O ego não entra fazendo barulho. Ele entra sussurrando justificativas. Ele entra dizendo que você está certo, que precisa reagir, que não pode deixar barato. E quando você percebe, já está fundido com ele. Já virou máquina, já virou reação. Já virou falsa identidade defendendo o território. O despertar real começa quando você flagra esse movimento no instante em que ele nasce. Não depois, não horas depois, no exato momento. Um homem comum, como Gurdjieff insistia, não tem um eu permanente. Ele tem muitos pequenos eus que surgem e desaparecem. Um eu com raiva, um eu com medo, um eu que quer aprovação, um eu que quer dominar. E cada um deles diz eu. Essa fragmentação é o sono. Essa multiplicidade é a máquina. Enquanto você não vê isso em ação, você continuará acreditando que é inteiro, quando na verdade está dividido. Permanecer centrado em meio ao caos exige reconhecer. Quem está reagindo agora não é minha essência, é um fragmento automático. Quando alguém te critica e algo em você queima por dentro, ali está o ego, assumindo o controle. Quando você sente necessidade urgente de provar algo, ali está a falsa identidade. Quando o medo te paralisa e você se identifica totalmente com ele, ali está o sono. E o problema não é sentir. O problema é se tornar aquilo. O problema é esquecer de si, esquecer da própria presença, esquecer da alma, esquecer que você pode observar, em vez de reagir. Gurdjieff falava sobre a necessidade de choque consciente. Um choque é um impacto que interrompe o automatismo. No quarto caminho, o choque não vem de fora. Ele é criado internamente. É o momento em que você percebe: estou identificado. Essa percepção já é uma ruptura no véu da ilusão. Já é um micro-despertar. Mas ele precisa ser repetido. 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 Porque a máquina não desiste fácil. O ego não abre mão do controle voluntariamente. Você quer domínio total de si mesmo? Então pare de romantizar sua reação. Pare de justificar seu impulso. Pare de chamar fraqueza de autenticidade. A essência é silenciosa, firme, estável. A falsa identidade é barulhenta, defensiva, instável. Quando o caos aperta, observe qual delas está falando. Se há urgência emocional, provavelmente é a personalidade mecânica. Se há presença, mesmo sob pressão, ali começa a identidade verdadeira. Este canal não existe para confortar sua espiritualidade superficial. Ele existe para expor sua cegueira espiritual. Porque a espiritualidade comum é cheia de frases bonitas e zero autoobservação real. Gurdjieff não ensinou fuga. Ele ensinou trabalho. Trabalho consciente. Trabalho contra a própria mecanicidade. Trabalho contra o sono. E esse trabalho acontece no meio da vida, não isolado dela. Criar um centro de gravidade permanente significa não depender do humor do dia, da opinião dos outros, do ambiente externo. Significa ter um ponto interno que observa tudo. Esse centro não é construído com crença. É construído com prática constante de lembrança de si. Cada vez que você se observa reagindo e escolhe permanecer presente, você fortalece esse centro. Cada vez que você se identifica, você o enfraquece. Simples, brutal, real. A máquina funciona por associação. Alguém diz algo, você reage. Algo acontece, você explode ou se fecha. Isso é sono. Isso é automatismo. Despertar real é interromper essa corrente. É inserir consciência entre estímulo e resposta. É perceber o corpo tensionando, o pensamento acelerando, a emoção subindo, e não se fundir com isso. É permanecer como observador. É sentir a si mesmo simultaneamente. E não se engane, isso exige energia. Gurdjieff falava que o homem desperdiça energia constantemente em emoções negativas inúteis. Reclamação, ressentimento, fantasia, identificação. Toda essa energia poderia ser usada para despertar, mas você prefere gastá-la defendendo a falsa identidade. Enquanto fizer isso, continuará fraco internamente. E caos externo sempre vai te derrubar. Permanecer desperto no caos é um ato de força interior. Não é rigidez, não é repressão, é consciência ativa. É sentir o impacto e ainda assim manter presença. É não permitir que cada emoção se torne dono de você. É lembrar que você não é cada pensamento que passa. Que você não é cada impulso que surge.
que você não é cada medo que aparece. O ego odeia ser observado. Porque quando você o observa, ele perde poder. A falsa identidade só domina quando é invisível. Quando você traz luz para o mecanismo, ele começa a enfraquecer. Essa é a importância da autoobservação imparcial. Não se julgar, não se justificar, apenas ver a máquina funcionando, ver o sono acontecendo, ver a fragmentação interna. E quando você começa a ver, algo diferente surge, uma qualidade de presença, uma sensação de estar mais inteiro. Isso é a essência começando a respirar. Não é êxtase, não é explosão mística, é algo simples e sólido, um ponto interno que não se move tão facilmente. Esse ponto é o início do domínio total de si mesmo. Mas cuidado, o ego pode se apropriar até disso. Ele pode começar a dizer, agora eu sou mais consciente. E novamente você cai, porque virou identificação com a imagem de desperto. O trabalho é silencioso, é interno, é constante. Não precisa ser anunciado, precisa ser praticado. A pergunta real não é se o mundo está caótico. O mundo sempre estará. A pergunta é, você está presente dentro dele? Ou está sendo arrastado por cada vento? Se cada situação altera completamente seu estado interno, você ainda não tem centro. Você ainda vive na periferia da própria identidade. Gurdjieff insistia que sem esforço consciente e sofrimento voluntário não há transformação. Sofrimento voluntário não é se punir. É suportar a frustração de não reagir mecanicamente. É suportar a vontade de explodir e escolher observar. É suportar o desconforto de não alimentar o ego. Isso dói. Mas esse é o preço do despertar real. Cada momento de caos é uma oportunidade. Ou você reforça a máquina, ou fortalece a presença. Não existe neutralidade. Ou você dorme mais fundo, ou acorda um pouco mais. E essa escolha acontece dezenas de vezes por dia. Pequenas situações, pequenos choques, pequenas frustrações. Ali está o campo de batalha. Você quer mesmo o domínio total de si mesmo? Então comece agora. Observe sua respiração enquanto lê isso. Sinta seu corpo. Perceba seus pensamentos reagindo às palavras. Veja se existe resistência. Veja se existe defesa. Veja se existe concordância automática. Isso é autoobservação. Isso é sair da cegueira espiritual. A identidade verdadeira não grita. Ela sustenta. Ela não precisa provar. Ela permanece. Quando você começa a agir a partir dela, o caos externo perde parte do poder. Ele ainda existe, mas não define você. E isso muda tudo. Porque pela primeira vez, você não é apenas reação. E quanto mais você pratica lembrar de si, mais percebe o quanto estava dormindo. Essa percepção pode ser desconfortável, pode ser humilhante, mas é libertadora. Porque agora você sabe onde está. Agora você sabe que a luta é interna, não contra o mundo, contra o automatismo. A pergunta que fica pulsando é simples e incômoda. No próximo momento de pressão, você vai reagir como máquina ou permanecer como presença? Você vai alimentar a falsa identidade ou fortalecer a essência? Você vai escolher o sono confortável ou o despertar real que exige esforço? O papel das emoções negativas como combustível do sono é o próximo golpe direto na sua ilusão de controle. Porque enquanto você continuar alimentando raiva, ressentimento, inveja, autopiedade e justificando isso como natural, você continuará escravo da máquina. Gurdjieff foi absolutamente claro. Emoções negativas, desnecessárias, são um desperdício de energia. E energia é exatamente o que você precisa para despertar. Cada vez que você se entrega ao impulso emocional automático, você afunda mais no sono. Não é o mundo que te faz dormir, é a sua identificação com cada reação interna. A raiva que você sente não é você, é um mecanismo condicionado reagindo para proteger a falsa identidade. Quando alguém toca seu orgulho, o ego entra em alerta. Ele precisa defender imagem, posição, narrativa, e você chama isso de minha personalidade. Não, isso é programação, isso é sono. Permanecer desperto no caos começa quando você percebe a emoção subindo e não se funde com ela. Você observa o fogo sem virar o fogo. O ressentimento é ainda mais traiçoeiro. Ele cria uma narrativa interna contínua. Ele repete a ofensa, recria o cenário, reforça a dor. E enquanto você revive mentalmente aquilo, está reforçando o sono, está fortalecendo a máquina, está alimentando a falsa identidade que precisa ser vítima ou superior. A essência não precisa disso. A identidade verdadeira não depende de manter feridas abertas para existir. Gurdjieff falava que o homem não pode fazer. Ele acredita que faz, mas apenas reage. Enquanto você reage emocionalmente sem consciência, você confirma essa verdade. Você não está fazendo. Você está sendo feito.
pela circunstância, pela memória, pela associação automática. E isso destrói qualquer possibilidade de domínio total de si mesmo, porque quem reage não governa, quem reage é governado. A autopiedade é outro veneno silencioso. Quando você se sente injustiçado, incompreendido, traído e se identifica completamente com isso, você entra em sono profundo, porque a falsa identidade adora se sentir especial na dor. Ela cria uma história onde você é o centro do drama. E enquanto você alimenta essa narrativa, sua energia escorre, sua presença desaparece, sua alma fica abafada. Permanecer centrado em meio ao caos exige cortar o alimento das emoções negativas desnecessárias. Isso não significa reprimir, significa observar e não nutrir. Significa sentir a emoção no corpo, reconhecer sua presença, mas não justificar, não ampliar, não dramatizar. Isso é sofrimento voluntário. É suportar a tensão sem descarregar automaticamente. É ficar presente quando o ego quer explodir. A inveja, por exemplo, nasce da comparação constante. A falsa identidade mede valor o tempo todo. Quem tem mais, quem é melhor, quem recebeu o reconhecimento, e você se deixa consumir por isso. Cada comparação é uma perda de centro. Cada comparação é um afastamento da essência, porque a identidade verdadeira não se mede, ela simplesmente é. O medo também é combustível do sono quando você se identifica totalmente com ele. O medo pode surgir como sinal biológico, mas quando você cria histórias mentais infinitas em torno dele, você está alimentando a máquina, está fortalecendo a ilusão. O despertar real acontece quando você sente o medo e ainda assim permanece presente. Você não foge, você não se funde, você observa. Este canal não suaviza isso porque Gurdjieff não suavizou. Ele confrontou a mentira confortável da espiritualidade superficial. Ele mostrou que o homem vive hipnotizado por suas próprias reações. E você só começa a sair dessa hipnose quando vê, com brutal honestidade, o quanto suas emoções te controlam, sem auto-engano, sem justificativa elegante. Cada emoção negativa automática é um convite para dormir mais fundo ou acordar um pouco mais. Quando alguém te provoca, ali está o laboratório. Quando algo dá errado, ali está o teste. Quando o orgulho é ferido, ali está a oportunidade. Ou você reage como máquina, ou permanece como presença. Não existe terceira opção. A energia que você economiza ao não alimentar emoções negativas começa a se acumular. E essa energia é o combustível do despertar. Sem energia, não há lembrança de si. Sem energia, você sempre vai escorregar para o automatismo. Por isso, Gurdjieff insistia na importância de não expressar emoções negativas desnecessárias, não para parecer superior, mas para preservar força interior. Quando você segura essa reação automática e permanece consciente, algo diferente acontece. Você começa a sentir um centro mais estável, um ponto interno que não se desmancha tão facilmente. Esse ponto é frágil no início, mas cada momento de autorrecordação o fortalece. Cada não identificação o consolida. E é assim que o domínio total de si mesmo começa a se tornar possível. O ego vai resistir. Ele vai dizer que você está sendo fraco por não reagir. Ele vai dizer que você está sendo passivo. Ele vai criar argumentos brilhantes para justificar cada explosão emocional. Mas observe isso também. Observe o mecanismo defendendo a si mesmo. Observe a máquina tentando sobreviver. Essa observação já é um ato de despertar. A cegueira espiritual mais profunda é acreditar que suas emoções automáticas são sua verdade mais autêntica. Não são. Muitas delas são condicionamentos acumulados, são respostas aprendidas, são defesas construídas ao longo dos anos. A essência é mais silenciosa, mais sólida, menos dramática. Mas você quase nunca a escuta porque o barulho da personalidade é constante. Domínio total de si mesmo não significa ausência de emoção, significa não ser possuído por ela, significa ter espaço interno suficiente para escolher. Escolher não alimentar. Escolher não dramatizar. Escolher permanecer presente. Essa escolha repetida constrói o centro de gravidade permanente de que falávamos. Cada vez que você se identifica com uma emoção negativa, você reforça a fragmentação interna. Um eu toma o controle e declara ser o único. Depois ele some e outro surge. Essa multiplicidade é o sono. Quando você observa, você começa a ver essa dança de pequenos eus. E essa visão é desconfortável, mas é libertadora. A verdadeira força não está em vencer discussões. Está em não perder a si mesmo durante elas. A verdadeira estabilidade não está em controlar o ambiente. Está em permanecer consciente dentro dele. E isso exige prática diária, não em momentos grandiosos, mas nas pequenas irritações, nas pequenas frustrações, nos pequenos choques. O quarto caminho não promete iluminação instantânea. Ele exige trabalho constante.
Exige que você use cada situação da vida como campo de treino. O caos não é inimigo, ele é ferramenta. Ele revela onde você ainda está identificado. Ele mostra onde a máquina ainda domina. Ele expõe onde o ego ainda comanda. E quanto mais você observa suas emoções negativas sem se fundir com elas, mais começa a perceber uma diferença entre essência e personalidade. A personalidade reage, a essência observa. A personalidade dramatiza, a essência permanece. A personalidade precisa ser vista, a essência simplesmente é. Agora, a pergunta que começa a apertar é outra. Quando a próxima emoção negativa surgir, e ela vai surgir, você vai alimentá-la como sempre fez ou vai usá-la como choque consciente para fortalecer sua presença? Você vai continuar desperdiçando energia no automatismo ou vai começar a construir, de fato, o domínio total de si mesmo? Como diferenciar essência e personalidade na experiência direta é o corte mais preciso dentro desse trabalho. Porque enquanto você não sentir essa diferença dentro de si, tudo continua sendo teoria bonita. E aqui não trabalhamos com teoria confortável. Trabalhamos com um confronto real. Gurdjieff foi absolutamente claro. Essência é aquilo com que você nasceu. Personalidade é aquilo que foi adquirido. Essência é o que você é. Personalidade é o que foi colocado sobre você. E o problema é que você confunde os dois o tempo inteiro. A personalidade é construída pela educação, pela cultura, pelas opiniões alheias, pelas experiências acumuladas. Ela é necessária até certo ponto, mas quando domina completamente, ela cobre a essência como um véu espesso. E você passa a viver como máscara, como papel, como personagem. Você reage para manter essa imagem. Você fala para proteger essa identidade. Você se movimenta para sustentar essa narrativa. Isso é sono, isso é máquina. A essência, por outro lado, é simples. Ela não precisa impressionar. Ela não precisa competir. Ela não precisa provar valor. Quando você está centrado na essência, há uma sensação de presença sólida, silenciosa, direta. Não há exagero emocional. Não há teatralidade. Há contato real com o momento. Mas você raramente acessa isso porque a falsa identidade está sempre ocupando o palco. Quando alguém te critica e você sente uma onda de defesa imediata, isso é personalidade. Quando você sente necessidade de ser visto como superior, isso é personalidade. Quando você molda seu comportamento para agradar ou dominar, isso é personalidade. A essência não precisa dessas estratégias. A essência permanece, mesmo sob pressão. Gurdjieff insistia que o homem vive quase totalmente identificado com a personalidade. Ele acredita que essa máscara é seu verdadeiro eu. E essa é a cegueira espiritual mais profunda. Porque enquanto você acredita que já é inteiro, não sente necessidade de trabalhar. Não sente necessidade de despertar. Permanece confortável no sono. Diferenciar essência e personalidade começa com observação brutalmente honesta. Observe seus impulsos, observe suas reações automáticas, observe sua necessidade constante de validação. Observe sua ansiedade quando sua imagem é ameaçada. Tudo isso pertence à personalidade, não à sua identidade verdadeira. E enquanto você não vê isso, você continuará defendendo aquilo que te mantém preso. A essência se manifesta nos momentos em que você está realmente presente. Quando você sente seu corpo, sua respiração, seu ambiente, sem narrativa excessiva. Quando há simplicidade interna. Quando você não está tentando ser algo. Esses momentos são raros porque a máquina ocupa quase todo o espaço. Mas eles existem. E é ali que o trabalho começa. Permanecer desperto em meio ao caos exige agir a partir da essência, não da personalidade. E isso significa perceber no exato momento da pressão qual parte está tentando assumir o controle. A máscara quer reagir. A essência quer observar. A máscara quer vencer. A essência quer permanecer consciente. Essa diferença é sutil no início, mas se torna clara com prática. A personalidade é fragmentada. Ela muda conforme o ambiente. Um eu aparece em casa, outro no trabalho, outro com amigos, outro em conflito, e todos dizem eu. Essa multiplicidade é o que Gurdjieff descreveu como a ausência de unidade interna. Você não é um, você é muitos, e cada fragmento toma controle temporariamente. A essência, quando fortalecida, começa a unificar. Ela cria continuidade. Ela mantém presença apesar das mudanças externas. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de alimentar constantemente a personalidade. Precisa parar de se identificar com cada papel que surge. Precisa suportar o desconforto de não reagir como sempre reagiu. Este canal existe para ancorar esse trabalho real, não para alimentar fantasia espiritual, não para criar sensação de superioridade, mas para confrontar o fato de que, na maior parte do tempo,
Você vive como personagem automático. E o despertar real só começa quando você aceita ver isso sem fugir. Quando você começa a observar sua personalidade funcionando, algo desconfortável surge. Vergonha, humilhação interna, percepção de artificialidade. Isso é bom, isso é saudável, porque significa que o véu da ilusão está ficando mais fino. Significa que você está vendo a máscara como máscara. A essência cresce quando você pratica lembrar de si, quando você sustenta a presença durante a ação, quando você age e, ao mesmo tempo, sabe que está agindo. Essa dupla atenção é o início da unidade interna. É o começo de um centro de gravidade mais estável. E isso só é possível quando você deixa de ser completamente engolido pela personalidade. O ego é a cristalização mais rígida da personalidade. Ele se apega à imagem construída. Ele defende história, opinião, posição. E enquanto o ego domina, a essência fica sufocada. Permanecer centrado em meio ao caos significa perceber o ego querendo reagir e escolher permanecer consciente. Essa escolha repetida fortalece a identidade verdadeira. A diferença entre essência e personalidade não é filosófica. É prática. Está no seu próximo conflito. Está na próxima crítica. Está na próxima frustração. Você vai reagir para proteger a imagem ou vai permanecer presente para fortalecer a alma? Essa decisão acontece em tempo real, não em teoria. Gurdjieff falava da necessidade de criar algo permanente dentro de si. Algo que não seja levado por cada vento emocional. Esse algo começa como um pequeno ponto de consciência. Um ponto que observa a máquina, que observa a personalidade atuando, que observa o ego tentando comandar. E quanto mais você observa, mais esse ponto cresce. A personalidade quer ser reconhecida como você. A essência não precisa de reconhecimento. Ela é silenciosa, mas real. Quando você começa a agir a partir dela, há menos dramatização, menos exagero, menos necessidade de provar. Há mais presença, mais estabilidade, mais força interior. O caos externo revela onde você ainda está dominado pela personalidade. Se cada situação altera completamente seu estado interno, a máscara ainda governa. Se você consegue manter um fio de presença mesmo sob pressão, a essência começa a assumir espaço. Esse é o teste constante. Esse é o campo de trabalho. E não se engane, a personalidade vai tentar usar até o conceito de essência para se sentir superior. Vai dizer que você está mais desperto que os outros. Isso também é máscara, isso também é sono. O trabalho real é silencioso, é interno, é contínuo, não precisa de plateia. Domínio total de si mesmo não significa destruir a personalidade. Significa colocá-la no lugar certo. Usá-la como ferramenta, não como identidade. Quando a personalidade deixa de ser centro e a essência começa a liderar, você experimenta algo diferente. Coerência interna, continuidade, unidade. E a pergunta que começa a pulsar com mais intensidade é esta. No próximo momento de caos, você vai agir como máscara automática ou como presença consciente? Você vai proteger sua falsa identidade ou fortalecer sua essência? Você vai continuar defendendo o personagem ou finalmente começar a construir um centro real dentro de si? Como construir um centro de gravidade permanente na prática diária é o ponto onde tudo deixa de ser discurso e vira trabalho real, porque enquanto você não tiver um centro interno estável, você continuará sendo empurrado pelo caos como folha ao vento. Gurdjieff falava da necessidade de criar algo permanente em meio à multiplicidade dos pequenos eus. Sem isso, você é fragmento. Sem isso, você é reação. Sem isso, você é máquina. Um centro de gravidade permanente é um ponto interno que observa, sustenta e não se dissolve a cada emoção. Hoje você vive na periferia de si mesmo, vive na borda das circunstâncias. Se alguém elogia, você sobe. Se alguém critica, você cai. Se o ambiente está favorável, você se sente forte. Se o ambiente pressiona, você desmorona. Isso significa que você não tem centro. Você depende do externo para existir. E isso é sono profundo. Construir centro começa com repetição consciente. Lembrar de si várias vezes ao dia. Sentir o corpo enquanto fala. Sentir os pés enquanto anda. Perceber a respiração enquanto escuta. Não é misticismo, é prática. É trazer presença para o agora repetidamente até que isso comece a se tornar mais estável que a reação automática. A máquina odeia repetição consciente. Ela prefere distração, prefere estímulo constante, prefere emoção dramática, porque enquanto você está distraído, ela domina. Mas quando você começa a retornar à presença de forma deliberada, você cria atrito. E esse atrito é necessário. É o que começa a cristalizar algo sólido dentro de você. Gurdjieff falava que o homem precisa trabalhar contra sua própria mecanicidade.
Isso não é metáfora, é literal. Seu corpo reage automaticamente. Suas emoções disparam automaticamente. Seus pensamentos correm automaticamente. Se você não cria um ponto observador, você é levado por esse fluxo. O centro nasce quando o observador começa a permanecer. Cada vez que você se lembra de si em meio ao caos, você deposita energia nesse centro. Cada vez que você se identifica completamente com a reação, você retira a energia dele. É um processo de acumulação. Pequenos atos de presença repetidos ao longo do dia constroem algo mais estável que qualquer explosão emocional momentânea. O centro de gravidade permanente não surge da noite para o dia. Ele começa frágil, instável, mas cresce com disciplina interna. E disciplina aqui não é rigidez mecânica, é compromisso com o despertar real. É escolher lembrar de si mesmo quando é mais fácil se perder. A falsa identidade sempre quer conforto, quer ser validada, quer evitar desconforto. Mas o centro se fortalece exatamente no desconforto, quando você suporta a atenção sem descarregar automaticamente. Quando você permanece consciente enquanto o ego quer reagir. Isso é sofrimento voluntário no sentido de Gurdjieff. Sem centro, você vive fragmentado. Um eu promete algo de manhã, outro eu cancela à tarde. Um eu decide trabalhar em si. Outro eu prefere distração. Essa descontinuidade é sinal de ausência de gravidade interna. Um centro real cria continuidade, cria coerência, cria direção. Este canal não gira em torno de inspiração vazia. Ele gira em torno dessa obsessão central. O homem vive dormindo. E só o choque consciente pode gerar despertar. Construir centro é aplicar esse choque repetidamente, internamente. É não aceitar mais viver como marionete das próprias emoções. O caos externo é ferramenta. Ele revela onde seu centro ainda não existe. Se uma simples crítica te desmonta, seu centro é fraco. Se uma frustração pequena destrói seu estado interno, você ainda vive na periferia. Isso não é condenação, é diagnóstico. E diagnóstico honesto é o início da cura. A essência cresce quando você assume responsabilidade por cada perda de presença. Não culpe o ambiente. Não culpe as pessoas. Observe onde você se identificou. Observe onde o ego tomou conta. Observe onde a máquina venceu. Essa honestidade constrói força. Um centro permanente não significa ausência de emoção. Significa que emoção não governa, não arrasta, não define. Há um ponto interno que permanece enquanto a emoção passa, como céu e nuvens. Mas isso não é poesia. É prática diária de autoobservação. Quando você começa a sentir esse ponto interno, algo muda. Há menos urgência, menos dramatização, menos necessidade de provar. Você começa a agir em vez de reagir. E essa diferença é monumental. Porque ação consciente nasce do centro. Reação automática nasce da periferia. O ego vai tentar sabotar esse processo. Vai dizer que você está frio, que está distante, que precisa reagir para ser verdadeiro. Mas observe isso também. Observe o mecanismo tentando sobreviver. A máquina não quer perder controle. Ela prefere que você continue dormindo. Construir centro é acumular presença. É transformar cada momento de caos em treino. É usar conflito como laboratório. É usar frustração como peso para fortalecer músculo interno. Sem prática constante não há centro. Sem esforço consciente não há despertar. Gurdjieff não ofereceu conforto. Ele ofereceu trabalho. E o trabalho começa agora, não quando tudo estiver calmo. O centro é construído no meio do barulho, no meio da pressão, no meio da vida real, não isolado dela. Se você realmente quer domínio total de si mesmo, precisa aceitar que quase tudo em você ainda é mecânico. Precisa aceitar que seu centro ainda é frágil. E precisa decidir fortalecer esse ponto todos os dias, várias vezes ao dia. E a pergunta que continua ecoando é simples e brutal. Você está disposto a trabalhar para construir esse centro? Ou vai continuar se identificando com cada vento emocional que passa? Você quer realmente despertar ou prefere o conforto da falsa identidade? Se você entendeu isso, então você já percebeu algo brutal. O caos nunca foi o inimigo. O verdadeiro inimigo sempre foi sua identificação automática com cada emoção, cada pensamento, cada impulso. O despertar real começa quando você decide não ser mais máquina, quando você escolhe lembrar de si no meio da pressão, quando você constrói um centro que não é derrubado por qualquer vento externo. Se esse conteúdo confronta você, é porque ele está funcionando. Inscreva-se no canal se você quer continuar esse trabalho sério, direto e sem ilusões. Torne-se membro e aprofunde esse processo com conteúdos exclusivos focados em prática real do Quarto Caminho. Esse não é um canal de motivação, é um canal de despertar.